sacerdócio comum. Parágrafo 10. Sacerdócio comum. Diz assim então: Cristo Senhor, pontífice tomado de entre os homens, fez do novo povo um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. Vamos lá, vamos devagar, vamos analisando aqui cada palavra. Toda vez que nós falarmos sacerdócio comum dos fiéis, lembre, Lumen Gentium 10, até rima, né? Sacerdócio comum dos fiéis, Lumen Gentium 10. É o parágrafo que fala então desse sacerdócio comum. Padre, o que é sacerdócio comum? Calma, gente. Não está começando a catequese. Vamos lembrar em primeiro lugar o que traz aqui o Papa para nós. Cristo Senhor, o pontífice, é o cabeça de tudo, tomado dentre os homens. Ele se fez homem, se encarnou, então veio entre nós, se fez do nosso povo. Ele nasceu dentro de um contexto histórico, numa família histórica, nesta humanidade. Um reino de fez um novo povo, um reino de sacerdotes para Deus, o seu Pai. Está lá em Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5, do 9 ao 10. Então, é um povo sacerdotal. Somos sacerdotes, é um reino de sacerdotes. Quem fez isso? Cristo fez. Então veja, sacerdócio não é algo exclusivo dos padres que são ordenados. Há um sacerdócio chamado de sacerdócio comum. Por quê? Porque o Senhor fez do povo um reino de sacerdotes. Apocalipse 1:6. Vamos em frente. Pela regeneração e pela unção do Espírito Santo, os batizados consagram-se para serem edifício espiritual e sacerdócio santo. Veja só, como então nós vamos nos tornando sacerdotes? Através do quê? Do nosso batismo, no dia do batizado. Talvez você não vai lembrar do seu batizado, mas você já deve ter participado do batizado de outras crianças, talvez seus afilhados, talvez até seus filhos. E o padre faz uma unção. São duas unções. A primeira unção é o óleo do batismo, é o óleo da força de Cristo. A segunda unção, que é o óleo do crisma, é o óleo da consagração. Sacerdote, profeta e rei pastor. O sacerdócio santo. Então nós somos consagrados no batismo. Diz o Papa Paulo VI que é a fim de, por meio de toda a sua atividade cristã, oferecerem sacrifícios espirituais e proclamarem as grandezas daquele que das trevas os chamou para a sua luz maravilhosa. Então veja só, como que nós somos sacerdotes então? Como que nós vivemos esse sacerdócio comum? Vivemos através das atividades, veja só, de toda atividade cristã. Toda atividade cristã é uma atividade do nosso sacerdócio. E se nós formos lembrar, mas padre, mas o sacerdote lá no Antigo Testamento era aquele que oferecia os sacrifícios. Lembra? Vocês vão lembrar. Vários sacerdotes, inclusive Zacarias, né? Esposo de Isabel, aquela que foi mãe estéril. Zacarias era sacerdote. E a cena que nós temos de Zacarias é justamente ele no templo oferecendo o sacrifício. Quando ele recebe a visita do anjo. E aí, quais sacrifícios então o sacerdócio comum é chamado a oferecer? Do dia a dia. Também eles são chamados a oferecer sacrifícios, mas não agora sacrifícios de animais ou sacrifícios humanos, mas sacrifícios espirituais. Assim, diz o Papa, todos os discípulos de Cristo, perseverando na oração e no louvor de Deus, ofereçam-se também a si mesmo como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Olha que desafio que nós somos levados. Olha o desafio que nos é proposto. Todos os discípulos de Cristo, perseverando sempre na oração e no louvor, devem oferecer a si mesmos como hóstia viva.
Então, qual é o sacrifício que o sacerdócio comum dos fiéis oferece? Que eu, que você, que todos nós que somos batizados oferecemos? O sacrifício de si mesmo. Não podemos nos esquecer. O primeiro sacrifício que nós oferecemos é um sacrifício de nós mesmos. O nosso próprio sacrifício. Somos hóstia viva. É interessante aqui, vale a pena até, como é catequese, nós entendermos o significado da palavra hóstia. Qual é o significado da palavra? Às vezes nós ficamos pensando, mas padre, o que significa hóstia? Hóstia a gente lembra, né? O que é a hóstia? Hóstia é a espécie consagrada que o padre entrega na missa. Mas o que é? Qual o significado? De repente vamos além do significado. Qual a etimologia da palavra? Da onde vem esta palavra? A palavra hóstia significa vítima. A vítima que é oferecida. A vítima que se oferece, que se entrega. Vítima é aquela que se doa. Na missa, nós falamos da vítima, da hóstia, como aquele pãozinho, né? As pessoas até falam pãozinho, que é entregue. Mas ela tem um significado na história. Porque também aqueles que morriam na guerra, eles eram vítimas. Eles estavam lutando pelo seu povo e na guerra morriam. Quando você morria na guerra, você também era chamado de hóstia, porque eles eram vítimas da agressão do inimigo. Eles se entregavam, eles morriam porque estavam defendendo o seu povo. Então daí também esta palavra é utilizada, porque ela era usada, empregada no início, né, como a palavra hostil. Daí a palavra hóstia. Hostil era o inimigo. Então, quando havia esta entrega, quando havia esta doação da vida, da própria vida, era então chamado de, sofria essa agressão do inimigo, né? Era então chamado de hóstia. Soldados, ao combaterem a guerra, eram então vítimas dos inimigos. Eles acabavam então por ser chamados de hóstia. Olha que interessante a origem da palavra. Hóstia é praticamente o sinônimo de vítima. Aos animais sacrificados em honra dos deuses, as vítimas oferecidas em sacrifício à divindade. Os romanos chamavam de hóstia aos soldados tombados na guerra, vítima da agressão inimiga, defendendo o imperador e a pátria. Eles se chamavam de hóstia. Ligado à palavra hóstia vem a palavra hostil, que significa inimigo. Daí vem a palavra como hostil, agressivo, ameaçador, inimigo, hostilizar, agredir, provocar. A vítima fatal de uma agressão por alguém é uma hóstia. Então acontece o seguinte, que no cristianismo, ao entrar em contato com a cultura latina, agregou ao seu linguajar teológico e litúrgico a palavra hóstia, exatamente para se referir o quê? A maior das vítimas. A vítima fatal da agressão humana. Quem? Cristo, morto e ressuscitado. Os cristãos adotaram a palavra hóstia para se referir ao cordeiro imolado, que foi vitimado e ao mesmo tempo ressuscitado, presente na Eucaristia. A palavra hóstia passa, pois, a significar a realidade que Cristo mesmo mostrou naquela ceia. Eu me entrego, isto é o meu corpo, este é o meu sangue, entregue, derramado por vós. Por isso, então, uma hóstia, este pão consagrado, é a hóstia verdadeira, é o próprio Cristo ressuscitado, entregue. Olha que bonito, né? Nós recordarmos um pouquinho desta origem histórica. Por isso aqui nós acabamos de ver, cada um de nós somos chamados também a sermos hóstia viva, santa, agradável a Deus. Nós somos oferenda a Deus. Deem testemunho de Cristo, diz o Papa, em toda parte. Então, onde que eu vivo o meu sacerdócio? Eu já vi antes aqui. Aonde que eu vou viver essa vida de sacerdócio? Toda atividade cristã. Eu vou exercer o meu sacerdócio em toda atividade cristã. E aonde? Eu vou dar testemunho de Cristo em toda parte. Dando testemunho de Cristo em toda parte. E aqueles que por isso se interessarem,
falem da esperança que possuem na vida eterna. Então veja só, eu dei testemunho, eu vivo assim. O meu modo de viver vai despertar interesse em alguém. Quando despertar interesse em alguém, meu modo de vida, alguém vai olhar para mim e dizer: olha, você vive diferente, você ama mais, você perdoa mais, você tolera mais, você é paciente. Me conta aí, qual que é o segredo? Você vai dizer: olha, é o seguinte, eu sou alimentado por um desejo maior. Ah, é? A pessoa vai dizer: ah, é? Que legal, me conta o que é. É a esperança. A esperança de um dia eu me encontrar com Deus na vida eterna. É isso que nos diferencia do outro. Gente, tem muita gente boa por aí fora. Não tenho dúvida nenhuma. Tem muito ateu, gente boa também. Tem, é claro que tem. Tem ateu, gente boa? Tem. Tem ateu que faz caridade, tem ateu que vai... Tem ateu que na questão prática é melhor do que muito cristão. Por quê? Porque perdoa, porque ama, porque faz caridade. Ah, cara, ateu faz caridade. Mas qual é a diferença? É que nós, cristãos, fazemos tudo isso alimentados por uma esperança. É a esperança de um dia nos encontrarmos com Deus e com os irmãos na vida eterna. Esta é a nossa realidade. Esta é a grande diferença que nós precisamos viver, que nós precisamos colocar em prática, que nós vamos colocando nas mãos de Deus e vivendo esta realidade.